Eu aprendi a comer isso com meu irmão. Uma coisa engraçada é porque, às vezes, quando você não tem uma relação muito boa com o seu irmão, hoje a gente se dá muito bem. Hoje a gente se dá muito bem, mas antigamente não era tão assim. Me dava um pouco de raiva quando ele fazia alguma coisa que era boa. Porque é como se eu tivesse que engolir o meu orgulho e dizer: o que você fez é bom. Isso daqui é uma coisa muito simples, mas que eu aprendi a comer com ele e hoje em dia eu adoro. Muito simples. Uva congelada. Você praticamente tem um sorvete de uva e você come numa bocada. Porque a uva ela não vira uma pedra de gelo, como se você de fato colocasse água naqueles potinhos para congelar. Não. Ela vira de fato uma coisa. Não chega a ser cremosa, mas chega a ser quase que uma raspadinha. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Enfim. Que é uma delícia. É docinha, é gelada, que quando faz um calor como tá fazendo aqui agora na Europa, de 30 graus. Ok, Google. Temperatura de agora. Agora em Turim faz 30 graus. 30 graus. Então isso acaba sendo uma delícia. Ontem eu voltei pra casa completamente destruído, muito cansado. Trabalhei por umas 12, 14 horas ontem, não me lembro. 12 horas. E fiquei um pouco preocupado com uma situação que aconteceu sobre um equipamento que eu precisava reparar, mas hoje, com a cabeça um pouco mais no lugar, eu consegui pensar numa solução. Acabei falando com a cliente, sendo transparente com ela, e no final das contas eu entendi que a melhor coisa a se fazer era arrumar o equipamento, mas não arrumar o equipamento por completo, como eu havia dito, porque haveria um risco que eu não conseguisse e ainda pudesse prejudicar o equipamento. Então é melhor eu falar: não dá para ganhar nessa, mas pelo menos é uma experiência. Desmontar o equipamento dá para aprender muito com ele. Como funciona, quais cuidados tem que tomar e possíveis erros, e obviamente quando dá para consertar esses erros que a gente mesmo comete é muito bom. Enfim, hoje é um dia de folga porque é feriado aqui, então a Isa deve estar saindo do trabalho agora. Ela trabalha no feriado e a gente vai se encontrar na academia. E é isso. Vamos lá. Hoje tá acabando muito como tava ontem. Eu no mesmo lugar, mais ou menos na mesma hora, só para encerrar o vídeo. Bom, muita coisa aconteceu hoje. Eu fui pra academia com a Isa, a gente voltou, conversou muito sobre finanças, que é uma coisa que me interessa muito. Tudo que envolve fazer mais dinheiro e gastar menos do que a gente tem e, obviamente, aproveitar melhor tudo que nós estamos fazendo, me agrada muito. E hoje a gente definiu novas metas financeiras. É muito importante, inclusive, a gente ter meta financeira. É uma coisa muito importante falando de um indivíduo individual, mas também é muito importante quando você tem uma outra pessoa. E eu e a Isa, a gente já está há um pouco mais de 1 ano, 2 anos juntos, talvez, não me lembro. Não, tem vai fazer 2 anos no final desse ano que a gente está junto. E a gente basicamente cuida das finanças juntos. No começo foi bem desafiador, porque nós tínhamos culturas financeiras diferentes, a gente aprendeu as coisas com os nossos familiares de uma forma diferente, na escola de uma forma diferente, então na nossa vida a gente lidava com grana de uma forma diferente. E quando a gente juntou essa parte, no começo foi um pouco complicado entender como é que a gente ia trabalhar com isso juntos. Mas como um bom casal, a gente conversou bastante, é óbvio que teve conflitos, desconfiança não, mas sempre teve muito conflito até acertar. E isso dá certo de uma maneira bacana. Hoje eu sinto que a gente lida com a grana juntos
muito bem. E hoje foi um dia de conversa sobre isso, um dia de alinhar metas e desejos que a gente quer, sonhos que a gente quer realizar, quanto a gente quer aportar todo mês para fazer uma reserva de emergência um pouco mais encorpada. E acho que é um ponto interessante falar aqui, e eu vou transformar agora isso como pauta central do vídeo. E que na verdade eu acho que eu nunca tratei nenhum vídeo aqui meu como pauta central, mas enfim. Como é que é lidar com finanças quando você sai de casa, ou melhor, da casa dos seus pais, como é o meu caso, e quando você vai para um outro país, e quando você vai para morar com uma outra pessoa? Geralmente, eu acho que as pessoas acabam fazendo isso separadamente. Algumas até fazem como eu. Eu fiz tudo de uma vez. Então, eu antes morava com os meus pais, basicamente não tinha custo de aluguel, nem custo de vida nenhum, porque eu comia na casa deles, só não dormia lá, mas dormia numa casa que era praticamente em cima, num sobrado, e eu não tinha custo nenhum, só tinha custo com a gasolina da minha moto, com as minhas roupas, com as minhas saídas, mas toda a grana que entrava era minha. Quando eu fui para Portugal, eu precisei mudar isso completamente, porque lá tudo dependia de mim. Óbvio que eu tive o prazer e a honra e a vantagem, não é nem vantagem a palavra, o privilégio de ter uma ajuda financeira dos meus pais no começo. E um acordo que eu fiz com meu pai é, beleza, tudo aquilo que você me emprestar eu quero te devolver de volta com juros, como se você estivesse emprestando para o banco. E isso foi muito interessante fazer. Eu sei que meu pai não fazia questão disso, mas foi uma forma de colocar uma responsabilidade a mais acima do que eu estava fazendo. Para mim foi muito difícil no começo lidar com todas as contas. Basicamente, todo o dinheiro que entrava, quase tudo saía. E sobre os desafios de morar em Portugal e equilibrar toda a renda, né? Era uma coisa bem complexa, mas eu consegui. Durante esse primeiro momento, eu consegui equilibrar quanto saía, quanto sobrava e ainda ter um pequeno espaço para lazer. Mas eu confesso, o primeiro ano de qualquer imigrante, pelo que eu tenho procurado, pesquisado, é muito difícil. Basicamente é um ano para você se identificar um pouco melhor com a cultura, saber como você pode se beneficiar estando naquele país, como se arranja um trabalho melhor, que pague mais, e equilibrar descanso, trabalho, saúde, tudo isso. O segundo ano, se você fizer as coisas bem feitas no primeiro ano, e você não for preguiçoso, e você não tiver numa situação onde você de fato não esteja limitado, se você procurar formas de melhorar as suas capacidades, você consegue arranjar um trabalho melhor e acaba tendo uma qualidade de vida também melhor. No meu caso, eu decidi me mudar com a Isa para a Itália, e chegando aqui tudo é uma experiência nova, tudo é diferente. A gente demora um tempinho para se adaptar, eu precisei de um tempo para me adaptar, mas fico feliz que eu consegui um emprego rápido e consegui já fazer as coisas acontecerem. Mas basicamente, o meu primeiro e o meu segundo ano, o meu primeiro ano foi o ano da sobrevivência, até me encontrar e entender o que eu ia fazer por aqui. O meu segundo ano era um ano de não passar mais tanto perrengue financeiro, porque basicamente a grana que entrava já saía, a grana que entrava saía. Depois que a gente equilibrou um pouco as contas, organizou os nossos gastos, juntou as nossas finanças e entendeu o que a gente queria de conforto, de comprar coisas, de investir coisas, a gente conseguiu equilibrar as contas. Então, a gente não estava mais endividado. E o terceiro ano, que é esse aqui, está sendo um ano para não estar endividado e quitar todas as dívidas.
e sobrar um pouquinho de dinheiro. Então é o ano que a gente está estabelecendo a nossa reserva financeira, que é uma coisa extremamente importante para você ter saúde mental, né? Você saber que se acontecer alguma emergência você vai ter dinheiro. E também para pagar contas muito importantes. Então está sendo, por exemplo, o ano que eu estou honrando a minha dívida com meu pai. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Meu pai é um cara que sempre acreditou em mim, sempre me apoiou e me apoiou nessa mudança também. Mas uma forma de honrar tudo que ele fez por mim é me tornando um homem de palavra e honrando com a palavra que eu disse que ia fazer, que era, de fato, devolver toda a grana que ele me emprestou. E eu estou fazendo. No final do ano, a gente encerra dívidas. E o ano que vem, eu sinto que vai ser um ano de crescimento. Esse ano já está sendo, porque a gente está pagando as contas e tá sobrando grana, graças a Deus. A gente está trabalhando muito. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, não só para o outro, mas também trabalho pessoais meus, que eu quero cada vez mais colocar mais empenho, mais força, mais vontade, mais de fato desejo de fazer acontecer. E a Isa também é a mesma coisa. A gente tem sonhos, a gente tem objetivos que nós queremos conquistar no que vem, nós queremos mudanças para a nossa vida, e estar aqui todos os dias representa também um pouco disso, porque é um exercício para algo que eu vou fazer bastante no futuro. Isso, sem sombra de dúvidas, está me ajudando muito, muito. Eu constantemente converso com a Isa e falo como estar aqui todos os dias gravando vídeo me ajuda a desbloquear pequenas partes da minha cabeça que eu não sabia nem que estavam bloqueadas. Hoje é muito mais natural apertar aqui a câmera, gravar um vídeo. Eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, eu sei que ainda tem muita estrada para ir, mas eu já não sinto tanta dificuldade em vir aqui e me expor como era, por exemplo, no dia 1, no dia 2 ou no dia 4. E, bom, tô feliz. Tô feliz como está sendo minha vida, como as coisas estão acontecendo, como Deus está me abençoando, está abençoando essa minha família com a Isa. E eu sinto que com trabalho, com muita fé, com muita dedicação, com muita vontade, a gente consegue conquistar os nossos sonhos, os nossos desejos, pouco a pouco. Mesmo quando nem tudo vai bem, porque tem momentos que as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, mas se a gente muda um pouco a nossa cabeça e decide entender que quando as coisas dão errado, não é porque o universo ou Deus está nos castigando, mas simplesmente para que a gente aprenda algo para nós evoluirmos, a gente consegue viver bem mais leve. Então hoje em dia, cada coisa que acontece que me decepciona um pouco, que me entristece, eu entendo que aquilo ali era importante para me ensinar alguma coisa. Pode ser que eu não entenda no momento, mas mais para frente eu vou entender. Bom, esse vídeo não vai acabar com uma uva congelada, porque eu preciso dormir, mas vai acabar com eu falando tchau para vocês e com um coração ali no fundo. Tchau para vocês, coração. Eu não costumo falar tanto isso, mas se vocês gostaram desse vídeo, curta ele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Me acompanha nessa jornada de 90 vídeos, postando um vídeo todo dia. E é isso. Vejo vocês amanhã. Valeu.